mas vai dar de forma indireta. Através do quê? Através de duas coisas. Primeiro, tábuas logarítmicas, que a própria questão te fornece, na matemática pelo menos vem, e propriedades logarítmicas. Essas, nenhum vestibular te traz. Tu vai ter que memorizar, decorar, colocar na borrachinha, sei lá onde. Tá? O fato é que são 4 propriedades. Aliás, são até um pouco mais, tá? Mas basicamente são 3 que me interessam agora. Primeira delas, se prova que o logaritmo da multiplicação abre em soma de logaritmos. Olha a frase. O singular. O log da multiplicação abre em soma de logaritmos. Opa, em seguida. O log da divisão abre em subtração de logaritmos. E, por fim, o log da potência é a potência do logaritmo. A gente fala que você tem expoente, passa para frente. E daí? E daí é o seguinte. Vamos lá. Lá em cima, acompanha comigo, vai. Eu te dou 2 tábuas logarítmicas. Eu te falo que o log de 2 é aproximadamente 0,30 e que o log de 3 é mais ou menos 0,47. Em cima disso, por exemplo, ó, eu te peço, calcule para mim o logaritmo de 6. Porque, por definição, ele trava. Então, fatorando 6, ó, eu percebo que ele é 2 vezes 3. E aí, agora, eu estou te linkando com a primeira propriedade. Aquela que fala que o log da multiplicação abre em soma de logaritmos. Então, vamos embora aqui, ó. Daí vem, então, que o log de 6 vai ser igual a log de 2 mais o log de 3. Pronto. E aí, esses logs avulsos, tá? Eles são tabelados e a própria questão te traz. Então, vem log de 6 igual a log de 2, que vale 0,30. Lá em cima veio a tabela. E o log de 3, 0,47. Então, portanto, o logaritmo de 6 é alguma coisa próxima a 0,77. Lembrando, não veio base, a base é 10. Então, ficaria, gente, super complicado, tá? Eu consegui enxergar aqui esse 6 aqui, ó. É como se fosse 10 elevado a 0,77. Eu não consigo ver isso de cabeça. Então, para isso, eu tenho que saber o quê? Tábuas logarítmicas e algumas propriedades devidas. Senhores, isso aqui é a coisa mecânica. Em alguns vestibulares tradicionais, como a UFSC, a UDESC, por vezes o que cai é algo mecânico. Agora, o Enem tem aquela cara um pouco mais contextual. O cara vai ter que te matar no cansaço para que você leia uma questão de 30 linhas para que você aplique ali alguns conceitos específicos. Então, agora eu quero que você acompanhe comigo 2 aplicações dos logaritmos. Então, vem comigo, vamos embora, vamos nessa. Cansados, porém não desanimados. Respira bem fundo, solta o ar devagar e repita a palavra paz. Pronto. Senhores, a primeira aplicação que eu vou te dar de logaritmos tem a ver agora com um pouquinho da matéria do BIM. Vamos agora falar um pouquinho sobre cálculo de pH e pOH. É isso, BIM? Vamos lá, então? Isso. Massa! Então, vamos lá, respira bem fundo. Pode tocar mais uma vezinha? Vamos lá. Isso. Isso, dá-lhe mais uma. Dá-lhe mais uma. Dá-lhe mais uma. Isso, meus amigos. Então, vamos nessa. Agora dá um stop aí. Vamos lá, então, ó. Eu consigo aparecer aí? Estou focado? Eu estou desfocado, galera. Agora estou focado. Aqui eu estou desfocado? Ah, tem que ficar aqui. Aqui. Isso. Muito bem, senhores. Vamos lá, então. Então, aqui à tua esquerda, você está vendo o seu mapa mental sobre os logaritmos. E agora à direita, uma pequena aplicaçãozinha ali dos logs. Então, lá em cima, vamos lá. Tem dedo ali. Então, o pH do sangue humano é calculado pela fórmula pH igual a logaritmo de 1 sobre x, onde x é a molaridade dos íons H3 ou mais. O que é isso? Não sei. O que eu sei é que essa molaridade é dada por 4 vezes 10 na menos 8. E aí ele pede, adotando que o log de 2 vale 0,30, qual é o pH do sangue humano? Então, de novo, vamos lá. Foco em mim, vai. A gente sabe que o pH é calculado pela expressão log de 1 sobre x, onde x o que é? É a molaridade dos íons H3 ou mais. O que é isso? Eu não sei.
Mas o que me interessa saber agora é que essa modalidade vale 4 vezes 10 menos 8. Então, agora, tu vai observar que esse logaritmo, ele não sairá por definição. Ele vai sair por propriedades. Vai acompanhar comigo, vai. Onde tem e esse x aqui de cima, ó, tu vai trocar pela modalidade 4 vezes 10 dá menos 8. E a partir daqui, senhores, rola o beabá das propriedades logarítmicas. Então, vamos lá? Dá um toquezinho para mim lá. Vamos nessa. Logaritmo de uma divisão vai abrir em subtração de logaritmos. E, em seguida, o log da multiplicação abre em soma de logaritmos. Então, de novo, vem comigo aqui, ó. Log da divisão abre em subtração de logaritmos e o log da multiplicação abre em soma de logaritmos. Detalhe importante, senhores. Eu ponho aqui o parênteses porque esse menos afeta quem vem pela frente. E aí, algumas consequências do log. O log de senhores, em qualquer base. Pode ser base 10 ou base 1000. É sempre, vamos lá? Sempre zero. Vamos lá, então. O 4, eu posso falar para ti que ele é 2 ao quadrado. E aí, meus amigos, tem um papo que fala que se o logaritmando é igual à base, a resposta é sempre o expoente. Como é que é? Se o logaritmando é igual à base, a resposta é sempre o expoente. Então, por exemplo, log de 10 da base 10 na menos 8 vai dar o próprio menos 8. E aí, em seguida, vamos lá. O zero morre, expoente passa para frente, pela propriedade número 3. Aí você vai ter 2 vezes log de 2, menos 8. O log de 2, a questão tabelou para tirar em cima. Vale 0,30. Então, teremos aqui, ó, menos 2 vezes 0,30, pode tocar o baile, menos 8. Essa continha aqui, ó, vai me dar o quê? Vai me dar mais ou menos 7,40. Confere, é isso aí? Produção? Massa! Ô, bem, chega mais, brother. Esse pH de 7,40, eu te pergunto, é um pH ácido, básico, levemente o quê? E aí? Diz para mim, vamos lá. Então, senhores, assim, ó, trabalhando com sangue, se você trabalhar com pH do sangue meio neutro, lembra disso. Porque se você pensar em proteínas, pensar em catalisadores e tal, sabe muito bem que proteínas se desnaturam com pH e temperatura. Se você alterar o pH, vai desnaturar essa proteína e você morre, não é legal. Então, é importante você deixar próximo de neutro, próximo de 7. As propriedades você sabe usar. Lembra que na química, isso é contigo mal, mas a gente consegue ajudar. Na química, você usa menos log da concentração hidrogênio iônica, que indica o meio ácido. Você ter o hidrônio, o H3 ao mais, como o Ricardinho falou, deixa o sangue cada vez mais ácido. Aí você tem a solução tamponante. Você tampa o pH, protege o pH. E você tem aí a jogada do zinco de bicarbonato, você tem o CO2 formando ácido carbônico, bicarbonato com ácido carbônico, aí você tem a solução tampão que protege o pH. Então é importante deixar ler. Claro, que depende da situação. Se o teu estômago for abaixo de 7, é importante porque você consegue trabalhar em cima de micro-organismos, deixar o alimento tranquilo para você conseguir digerir proteínas, mas na boca é bom você deixar próximo de 7, principalmente no sangue. Fechou, rapaziada? O Ricardinho mandou massa, moçada. Valeu, então. Então, temos aqui um pH levemente básico. Você tem, Vinho? Isso, maravilha. Senhores, então, uma aplicação contextual que ele pode fazer contigo, eu estou pegando por quê? Vamos lá. É através dos cálculos de pH ou de sangue ou de alguma coisa parecida, ok? Agora eu quero te dar um outro contexto, meus amigos, que é o que mais o Enem cobra quando ele faz menção aos logaritmos, que é a parte da matemática financeira. E para isso, vamos simular aqui uma situação bem prática, bem do dia a dia. Vamos lá. Rock baile. Vamos lá, vamos supor o seguinte, né? Nosso amigo Binho, ele ganhou ali R$1 milhão com 2 videoaulas que ele deu agora no fim do ano, tá? Aí ele pensou, opa, era tão mentira que apagou aqui a parada. Então, ele ganhou R$1 milhão. Aí ele pensou, eu quero pegar esse R$1 milhão e quero investir num imóvel. Eu quero investir num apartamento na Beira-Mar Norte, por exemplo. Aí ele percebeu o seguinte, acompanha lá comigo, vai. Vamos lá. Um professor comprou um imóvel com a intenção de investir seu dinheiro. Sabemos que esse imóvel valorizou 12% ao ano, que é o que de fato os imóveis valorizam aqui na cidade de Florianópolis, ali na Beira-Mar Norte e por aí vai. Ele comprou lá um apartamento de R$1 milhão, perto do ponto de ônibus ali, maravilha, uma benção, tá? E ele pensou o seguinte, esse imóvel valoriza 12% ano a ano. Aí ele se pergunta,
após quanto tempo esse imóvel duplicou de valor. Então, ele investiu 1 milhão e quer tirar 2 milhões. Vai demorar quanto tempo para que isso aconteça? Aí, na própria questão, o cara me deu aqui algumas tabelas logarítmicas, deu log de 2 e log de 7. Gente, agora eu quero fazer contigo um link lá com a matemática financeira. Eu quero que você lembre comigo dessa expressãozinha aqui, ó. O que é o M? M é montante. Montante é valor final de um crescimento ou decrescimento. C é o capital investido. No caso dele, R$1 milhão, por exemplo. O I, o que é? O I é a taxa de crescimento e T é o tempo que ele aplicou esse dinheiro. Gente, ele quer que o valor final do imóvel seja o dobro do inicial. Então, ele quer que o M seja o dobro do C. Toca a ficha, vamos lá. Então, temos que fazer o seguinte, ó. Colocar o C como uns X reais e o montante 2X reais. Repare que 12% ao ano. 12% é 12 sobre 100. Ou, se preferir, 0,12. E o tempo é o que você quer encontrar. Né? E aí dá um certo desespero, uma angústia em pensar que eu tenho uma equação com duas incógnitas, x e o tempo. Agora, repara aqui, x daqui com daqui, ó, eu posso cortar. E vou chegar em 2 igual a 1,12 na t. Peta que pariu. Agora, 1,12 elevado a quem que vai dar 2? Te confesso que não sei. Não sei porque aqui o 2, eu não consigo ver de cabeça que ele é 1,12 elevado a alguém. Não sei. Então, o que eu faço, meus amigos? Agora, eu apelo para os logaritmos. Ok? Vamos lá. Se dois números são iguais, toca a ficha daí, ó. Vamos lá. Se dois números são iguais, eles terão os mesmos logaritmos. O log à esquerda é igual ao log à direita. Aí, meus amigos, o log de 2, a questão me trouxe. Ela vale lá em cima, ó, 0,30. Toca a ficha, meu amigo, vamos nessa. Isso. E a direita, pela propriedade número 3, expoente, ó, vem para frente. Pronto. Só que agora eu dei uma travada. Que travada? Eu não sei quem é o log de 1,12. E aí? Agora, de casa, me diz, como que você pode calcular, senhores, o log de 1,12? É um log, senhores, que não vai sair por definição. Se não sai por definição, vai sair por propriedades. E fica a dica. 1,12, decimal exato. Decimal exato, eu consigo colocar na forma de fração. Então, para calcular o log de 1,12, eu posso chamar ele no canto, vamos lá? Chamei no canto, pode colocar a ficha. Isso. E pensei em centésimos. Pronto. Nessa imposição, o log de 1,12 há de se entregar. Repare comigo, o log da divisão é a subtração de logaritmos. E é em cima disso, meus amigos, você fatora o 112, vamos nessa, fatoria me deu 2 vezes 7, o 100, logicamente, é 10 ao quadrado, e a partir daí, continua as propriedades. Log na multiplicação, abre em soma de logaritmos, repare que o log de 100 é igual a 2, já que ele é 10 ao quadrado, não é isso? Muito bem. E aí, expoente passa para frente, faz os devidos cálculos, e você vai chegar em log de 1,12. Aproximadamente igual a isso. Toma a posição do log de 1,12. Vem comigo? Vamos lá, então? Chegaremos, então, em 0,30 igual a t que multiplica 0,04. E daí vem que 30 por 4 dá 7,5. Senhores, 7,5, tá? Não quer dizer 7 anos e 5 meses. Quer dizer 7 anos e meio. Ou seja, 7 anos e 6 meses. Então, esse é o tempo aproximado para que alguém compre um imóvel de R$1 milhão e esse R$1 milhão dobre a uma taxa de 12% ao ano. Tá? Então, assim, ó, logaritmos caem no Enem? Cai, sempre cai, e geralmente de 2 a 3 questões, mas sempre cai de forma contextualizada. Legal, meus amigos? Valeu, então? Vamos lá, Binho, vamos contigo, então, vamos embora. Agora um pouquinho de química.
Tamo junto. Vamos lá, rapaziada. É isso aí. Espera só o Geralson arrumar ali o PPT e a gente vai conversando. Joia? Formiga tá por aí? Quanto tempo, Formiga? Nosso meu aula é amigo. Tá namorando demais, né? É isso aí, Formiga. Oh, eu tô sempre online, só não ligo mais a câmera. Deus falando. Tá? Vamos lá então, senhores, olha só. Já toca a ficha. Então, a brincadeira é trabalhar aquilo que você já viu em sala. Principalmente, cara, trabalhar soluções, que é aquela parte chata da química, que você tem que fazer cálculo, blá, 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 aquela coisa toda que você já viu, né? Tem que fazer relação direta, inversamente, da bico de cardíaca por aqui, eu vou pedir ajuda para ele logo, logo. Então, senhores, assim, ó, propriedade coligativa é você trabalhar de certeza. Vou sair daqui da frente para poder ter um foquinho para vocês, dá para ver? Tá legal? Tá tranquilo? Beleza, então, gente, só para ver se, né, a parte da coordenação e da direção está aceitando a nossa imagem. Então, senhores, propriedade coligativa é trabalhar justamente soluções. É pegar o soluto e jogar no solvente. E perceber o quê? Perceber a mudança de ponto de fusão, ponto de ebulição, trabalhar com pressão de vapor e também com pressão osmótica. Lembra de osmose, né? Se você lembrar de osmose, você lembra de pressão osmótica tranquilamente. Ok? Ok. Vamos lá, então. Senhores, a brincadeira é... Binho, o que eu tenho que jogar nesse solvente? Você vai ter que jogar soluto. E esse soluto, por favor, né, se você vai dissolver, não pode jogar areia, porque se jogar areia não dissolve, então não tem o efeito coligativo, não tem a propriedade coligativa. Já se liga nisso, que é bem importante. Mas se você trabalhar o soluto, aquilo que se dissolve, quando você tem disperso, menor que um nanômetro, bem pequenininho, por definição, lá dispersões, não se preocupe com isso. Aí sim você tem um efeito coligativo. Então, são 4 efeitos coligativos que o Enem vai me cobrar. Quais são? Você chama de tonometria ou tonoscopia, que é chato pra caramba falar isso, que a gente também chama de efeito tonoscópico. Depois tem a ebuliometria, que você também pode trabalhar como ponto de ebulição, ou ebulioscópico, não tem problema nenhum. A tonometria ou tonoscópico, você trabalha o ponto de congelamento. E o último, a pressão osmótica. Foi de boa, senhores? Tranquilo? Tá bem, o que eu vou ter que guardar? É bem simples, gente, olha só. Solvente puro tem a pressão de vapor, tem uma temperatura de ebulição, você já viu em física, mas se eu jogar um soluto não volátil, aquela pressão de vapor vai diminuindo. Sabe o vapor do seu corpo? Quando você esquece de passar alguma coisa e entra no busão com a rapaziada, opa, todo mundo sente? Então, quando está chegando no teu nariz, você está exercendo uma força sobre uma área. Até onde eu sei na física, gente, força sobre área é pressão. Então, quando você está exalando algum cheirinho que não é agradável, até mesmo no posto de gasolina, que é importantíssimo, se chegar no posto de gasolina, no cheiro de gasolina, pressão de vapor sempre. Pegou o nariz, pôs sobre uma área, pressão. Então, bem, como é que eu faço para diminuir essa pressão de vapor? Para dar uma aliviada na pressão de vapor e não chegar no nariz? Você adiciona um soluto não volátil. Guarda isso. Adicionar um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. Para um pouquinho. Se você lembra que a primeira é a pressão de vapor, que é a tonoscopia, a primeira diminui, olha o resumo, gente. Esse resumo é importantíssimo. Se a primeira diminui, vamos pensar agora em ponto de ebulição do solvente puro. Se eu jogar o soluto, faz em casa, pega a água e joga sal. O ponto de ebulição vai aumentar de certeza, porque você vai gastar energia. Para a água, o conteúdo energético vai ser maior para a água e para o sal junto. Sacou a ideia? Então, olha só, bem. A pressão de vapor diminui, aquele vapor do seu corpo diminui, e você aumenta a temperatura de ebulição desse solvente quando você joga o soluto não volátil. Não é difícil, senhores. Tá bem, eu sei a primeira, diminuiu. A segunda, sobe. A terceira vai diminuir, que é o ponto de congelamento. Perfeito? Aditivos, para o carro não, né? Dia frio não congelar com água. Você faz isso. Diminui o ponto de congelamento, você tem a criometria. Então, assim, ó, se eu sei a tonoscopia, que você diminui a pressão de vapor, temperatura de ebulição aumenta, lembra que é em relação ao solvente. Temperatura de congelamento diminui. O que eu faço com a pressão osmótica, Bino? Já sabe, gente. Se você tem alguém passando mal, porque viu o crush com outra pessoa, vai lá, a pressão está baixando. Fornece sal para a pessoa. Ou pode fornecer açúcar, porque também dissolve. Ah, meu açúcar também pode? Mas por que eu sempre tenho o senso comum do sal? É porque o trabalho no sal é maior, gente. Então a pressão da pessoa vai aumentar e ela fica de boa. Sacou a ideia? Por quê, Bino? Lembra de osmose, gente? O que é osmose? Mesmo em passagem de solvente, pela membrana semipermeável, você já viu isso em biologia, você tem professor fantástico. Passagem de solvente, da onde para onde, Binho? Aonde tem espaço para água, guarda isso. Aonde tem espaço para água? Aonde tem espaço? No lado mais concentrado. No lado mais concentrado. Tu sacou a ideia? Porque, Binho, se tiver mais soluto,
A água vai entrar com facilidade, tem espaço para ela. Então, é sair do menos para o mais, do hipo para o hiper. Aí você vai enchendo de água. Então, quanto mais soluto você jogar, quanto mais sal você jogar, mais água vai entrar, você aumenta a pressão arterial, opa, fiquei de boa de novo. A pressão foi para cima e você ficou feliz. Sacou a ideia? Por isso que você fornece sal ou açúcar. Tá bem, mas por que o sal é melhor? Vou te mostrar. Existe uma coisa chamada dissociação. Quando você pega sacarose ou glicose, desculpa, primeiro é glicose, depois sacarose, quando você pega óleos da vida, glicose, sacarose, maltose, binose, assim por diante, não vai dissociar, não vai ter a parte positiva e a parte negativa. Aí o solvente vai ter um trabalho só. Dentro do seu organismo vai ser um trabalho só. Agora, quando eu jogo sal, o trabalho é dobrado. Então vai entrar muito mais molécula de água. Então a pressão vai aumentar muito mais se eu jogar sal. Sacou a ideia? Porque, bem, sal é um composto iônico, onde você dissocia em positivo e negativo. O trabalho é muito maior. Tá bem, então eu posso fornecer açúcar? Pode. Sal? Pode. Areia? Não, porque não se dissolve. Tem que ser algo que se dissolva. Tu sacou a ideia? Fechou mesmo? Tá. Vai, já, toca dele. Vamos lá, então, senhores. Olha só, se você pegar a sopa muito salgada, você sabe que na sopa tem uma solução, né? Tem água, você faz uma aguinha, aquela coisa toda. Beleza. Então tem sal. Então a temperatura de ebulição vai ser maior que 100 graus Celsius. Fabinho, mas por quê? Para um pouquinho agora. Vamos lá, respirar um pouquinho agora. Bem de boa. Para um pouquinho. Se você pensar na água pura, tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Sabe disso, né? Não lá nos Alpes da Palhoça. Lá no Morrão. Estou falando aqui, ao nível do mar. Ou em nível, não sei. A gramática depois me ajuda, gente. Você sabe muito bem que a temperatura de ebulição da água pura, purinha, sem íon, sem nada, tá? Não estou falando da Kazan, é 100 graus Celsius. Perfeito? Agora, se eu jogar um sal, lembra que a propriedade coligativa, o efeito coligativo, é o soluto não volátil. Aí, outra coisa que é bem importante, tá? Eu acabei esquecendo. Essa emoção de dar aula para vocês depende da quantidade, da concentração. A propriedade depende da concentração e não da qualidade. Tanto que eu falei que era o sal ou açúcar. Sacou a ideia? Beleza? Tome cuidado com isso. Propriedade coligativa depende do soluto e ele tem que ser não volátil, porque se evaporar não faz sentido nenhum. E também, por favor, da quantidade de matéria. A gente chama de concentração, tá? O que o Ricardinho falou agora, concentração, molaridade, concentração do hidrônio, é isso aí mesmo. Uma relação massa-volume ou número de mol-volume. Molaridade é mol-volume, quando você fala massa-volume é concentração comum. Mas não importa agora, né? Pia, o que eu preciso saber? Que de certeza a temperatura de ebulição da água dessa sopa, ela vai ser acima de 100 graus Celsius. Concorda comigo? Porque, bem, tem o sal e tem a água. Então você vai fornecer muito mais energia. O conteúdo energético é muito maior. Joga para mim, Gel. Então já sei que você vai ter acima de 100 graus Celsius. Agora, bem, continuando. Olha só, para um pouquinho. Gente, se evaporar a água, você sabe muito bem que vai ficar mais soluto do que solvente. Para um pouquinho. A gente trabalha isso. Diluição é pegar o café forte e jogar água. Quando você joga água, você deixa ele fraco. Se você deixar evaporar aquela água, eu faço isso em casa, para a cafeteira. Eu esqueço a cafeteira ligada e vai tocando ficha. Aí você vai. Eu sei, obrigado. Aí você vai. A água vai embora. Você concorda comigo que a relação do soluto em relação ao solvente vai ficar maior? Porque o pó vai ficar em maior quantidade em relação ao solvente. Então você deixa mais concentrado. Só que se você deixar mais concentrado, o ponto de ebulição vai aumentar cada vez mais. Lembra, eu falei, depende da quantidade que você tem. Se você tem um meio mais concentrado, a temperatura de ebulição ela vai ser maior ainda. Ela só aumenta. Então, bem, vamos lá. Assim, à medida que a água da sopa evapora, a temperatura da sopa, manda gel. Sacou, senhores? Difícil? Acredito que não. Gel, vamos ver a questão então. Vamos lá. A sala alternativa que completa que responde a blá blá blá. Tá. Acima de 100, foi o que a gente viu, e aumenta a temperatura. Letra, fala gel para mim. Tranquilo? Massa, né? O próximo, então. Vamos para o próximo. Vamos lá. Senhores, trabalhar um pouquinho de ligação química, principalmente ligação covalente, e procurar estabilidade. É você estar estável. Sempre que você pensa em ligação, é porque tem um átomo X, Y, Z, eles estão procurando o menor estado de energia possível. Guarda isso na sua vida. Claro que aí você vai ter, quando trabalhando transferência eletrônica, vai ter a repulsão dos elétrons com o átomo central. Aí você trabalha com a geometria. E aí, como chamar o de Ricardinho, ele vai entender a jogada, ele vai sacar a jogada. A gente nem combinou, tá, mas ele vai entender, que é fácil para ele, vai ser fácil.
Então, senhores, olha só. Se você brincar um pouquinho, bingo, aqui eu tenho tetraedro. Perfeito? Por quê? Sabe muito bem o carbono tetravalente, ele faz as 4 ligações no estado híbrido. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque no estado fundamental, se você brincar um pouquinho, ele só consegue fazer 2 ligações. Depois a gente comenta sobre isso, tá? Mas estado híbrido, se você pegar e hibridizar orbitais, sabe? Onde o elétron mora, que é no orbital, aquela coisa toda, que você já viu, distribuição eletrônica, tá? Lei de Hand, Power, aquela coisa toda. Regras. Bem, o que eu tenho que guardar? Que quando você cruza orbitais, lembra que eu tenho S, P, D e F. Se você pegar o S e o P, você consegue deixar ele mais forte para poder fazer as 4 ligações. Porque no estado fundamental, o carbono só faz 2. Então, para ele poder fazer as 4, ter a tetravalência, você vai ter que ter o estado híbrido. Cruzar orbitais. E aí, consequentemente, trabalha os subníveis. Perfeito? Joia? Subníveis são S, P, D e F. E dentro dos subníveis, você tem os orbitais. Tem que tomar cuidado com isso. Diferencia bem, tá, senhores? Subnível, orbital. Subnível, orbital. São coisas completamente diferentes. Beleza? Fechou? Beleza. Vamos lá. Se eu trabalhar SP3, 4 ligações simples, guarda isso, fica muito mais fácil. Claro, depois você pega os macetes da vida aí, mas guarda SP3, você tem as 4 ligações bem bonitinhas. Agora, senhores, quando você pega SP2, quer dizer que tem um P puro. Você está tirando um orbital, um subnível P. Um orbital do subnível P. Tem que tomar cuidado. Um orbital do subnível P. Então, ficaram 2 orbitais. Aí que eu vou precisar um pouquinho da geometria. Por quê, bem? Eles vão cobrar, de certeza, a hibridização no teu vestibular com a geometria e o ângulo entre as ligações. Vou perguntar para o tio Ricardinho, mas ele vai conseguir responder com tranquilidade porque ele é fera. Tio Ricardinho, por favor. Se eu pensar, pode ficar, dá para tranquilo. Não, dá? Não, pode deixar o tio Ricardinho ficar aqui de boa. Ficar naquele moço ali bonitinho ali. Tá parecendo letrista. Mais um pouquinho para cá? Opa! Beleza, então. Tio Ricardinho, só me responde uma coisa. A soma dos ângulos externos do total é quanto? 360 graus. Vocês ouviram, gente? 360 graus. Qualquer polígono. Pronto. Então, olha só. É como se você pensasse em vértice mesmo. Estou falando sério. Ligação é a ponta. Os ligantes que você tem, que está ao redor do átomo central, é a ponta de um vértice. Pronto, é simples isso. Então, olha só. Eu perguntei para o tio Ricardinho. A soma dos ângulos externos é 360. Dividido por 3 vértices, dá quanto, tio Ricardinho? 120 graus, senhor. 120 graus. Então, você não decora as coisas. Tu sacou? Tu usou a química junto com a matemática. Não tem por que você ficar decorando as coisas. Então, olha só. Vem para cá, Ricardinho. Matrículas abertas. Matrículas abertas. F2. Então, você tem os 3 vértices. O ângulo vai ser 120. Trigonal planar, brother. Um triângulozinho, pronto, acabou. Não tem erro, cara. Então, assim, não sei por que você se preocupa tanto com geometria e hibridização. Agora, olha só que fácil. Se você pegar híbrido SP, você tem 2 duplas ou uma tripla. Para um pouquinho agora. Vou perguntar de novo. A soma dos ângulos externos, Ricardinho? 360 graus. Perfeito. Qualquer figura plana. Beleza. O Ricardinho já respondeu para mim. Agora você pensa em 2 pontas, 2 vértices. Acabou, gente. 2 vértices. Ângulo raso, né? Se pensar um pouquinho. Tio Ricardinho, peraí. 360 dividido por 2 vértices? Dá 180. Isso. E é uma linha, gente, linear. Então não tem por que você ficar decorando essas coisas, cara. Então guarda isso. Você tem SP3, é 109, isso aqui é chato mesmo, 109,28, aí você pega um quadro, qualquer coisa, transferidor, você que sabe, tetraedro, mas o resto não tem porquê. SP2 e SP, é só você pensar no ângulo com os vértices. Sim, e essa ligação aqui do meio é a mais forte, né? Isso, essa aqui é a ligação sigma. Isso, Vamos lembrar uma coisinha, isso é importante. Isso. Pi e sigma, e a matemática ajudando. E detalhe, isso aproxima os átomos de carbono. Perfeito? É aproximação. Você não tem ligação verdadeira. A ligação verdadeira é a sigma, não as pis. Fechou, tio Ricardinho? Fechou. Nossa. Rapaziada, aqui a gente se ajuda. Aqui é fácil. Vamos lá, então. Thaís, bota o dedinho para mim, por favor. Então, senhores, de acordo com aquilo que você não deu, está aqui o texto, tá? Mas já destaquei, você vai falar sobre o metano. Sabe que o metano é o CH4, então são 4 ligações simples, SP3, tetraedro. Então tá de boa. Tá tranquilo? Beleza, então. Então, senhores, olha só o que eu vou responder. Vamos embora? Joga para mim, tia Thaís. Ou o tio Jael. Calma, gente. Vai tranquilo. Mais uma dedada, por favor. Você está fazendo escolha, gente. Não tem noção. Aqui por tratado de casado. Obrigado, gente. Vamos lá. Sobre a molécula de metano, CH4, dúvidas afirmativas. Então, senhores, vamos lá. Joga, tio Ricardinho. As moléculas de metano são apolares. Verdade.
Então, Thierry Cardillo respondeu feliz da vida lá atrás. Assim, aguarda uma coisinha, gente. E como é que eu vou lembrar o que é polar e o que é apolar? Você estudou quando eu chamar o hidrocarboneto, senhores? Todo hidrocarboneto, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, vai ser apolar. Vamos de novo. Todo hidrocarboneto, para a sua prova, vai ser apolar. Guarda isso, senhores. Todo hidrocarboneto, para a sua prova, vai ser apolar. Perfeito? Tá bem. Dá um exemplo aí. Petróleo, gente. Petróleo, você tem componente de hidrocarboneto. Se você tiver um derrame de petróleo no mar, vai ficar uma mancha gigantesca. Por que, Binho? Semelhante de solo semelhante. A água é polar, gente. A água do mar, ainda mais com sal. Ela é altamente polar. Porque o sal já combustiona. Já é polar. E a água é polar. Então, pelo amor de Deus, quando você tem um derramamento de petróleo, amigo, vai ficar uma mancha gigantesca, um não se dissolve no outro. Então, guarda isso. O metano é apolar. E é importante, ele sai do seu corpo, por cima e por baixo. Porque o seu corpo, 70% é água. É onde eu sei pela biologia. E aí, um não se dissolve no outro. Sacou a ideia? Então, Binho, olha só. As moléculas de metano, que são hidrocarbonetos, são apolares. E se unem entre si por força de Van der Waals. A gente lembra de interação intermolecular entre si, entre as moléculas. Você tem a ligação de hidrogênio, que é mais forte, que é o tal do H-FUN, é bom você revisar isso. Você tem a dipolo, que está no meio, perfeito, é polar. E você tem as forças de dispersão de London ou Van der Waals. Perfeito, são as mais fracas, apolares. Então, por isso que o Ricardinho respondeu, verdade. Foi de boa, senhores. Beleza? Próximo, então. Vamos lá. O carbono do metano possui 4 orbitais híbridos na forma sp. Peraí, olha só, para um pouquinho. 109 graus e 5 minutos ou 28, tanto faz, tá? O restante não tem problema nenhum. Mas sabe que é um tetraedro? Coisa acontece, gente. Vamos lá. Sabe que é um tetraedro? 109 graus e 28, sp3. As 4 ligações simples, acabou. Fechou, senhores? Bora. Então, bem, verdadeiro. Ok? Próximo. Então, ainda no metano, a molécula de metano... Para, mas é sério mesmo? É sério, gente? A gente acabou de falar que é tetraedro. Sério? Oh, por favor, né? Vai, bora. Acabou. Metano é o principal, sim. Tá? É o gás natural, sim. Será a decomposição orgânica. Beleza? Então, tá. Para a gente finalizar, dá tempo ainda, Gel? Tá. E 2 minutos, gente. Tá, eu vou dar uma passada aqui, tá? Depois fala aí, depois qualquer coisa. Vamos lá. Energia do sistema. É importante você estudar isso, tá? É importante trabalhar a termoquímica. O que eu tenho que guardar aqui, gente? Energia do sistema, ou você absorve ou você libera. Guarda isso. Aí você calcula pela variação de entalpia. Só que você tem que ter uma equação, né? Produto e reagente. Lembra disso sempre. Para poder comigo. Vamos lá. Para a gente tocar ficha nisso aqui. Então, se você quer saber a energia total do sistema, pega a variação, produto menos o reagente. Isso é recorrente. Para você calcular produto menos o reagente, é recorrente numa prova. Mas não é só isso. Tem que você olhar como aluno de primeiro, de segundo, de terceiro ano, principalmente para fazer o ensino superior, vai entrar para o ensino superior, vai fazer o vestibular, tem que saber que não tem só isso. Tem energia de ligação, tem energia de formação e tem a lei de Hess. Perfeito? Energia de formação é produto pelo reagente. Mas tem que tomar cuidado com o restante. Beleza? Fechou, Binho? Fechou. Então, senhores, produto menos o reagente, o final menos inicial, assim por diante, basta você ter uma equação. Acabou? Beleza. Vai lá, toca a ficha. Gente, estamos já discussão daqui, mas vamos embora. Não tem nada, não. Você tem, por favor, os gráficos. Você tem a reação exotérmica, o gráfico desce, você libera energia para o meio, liberado calor para o meio, já se liga nisso, o meio fica aquecido quando você libera calor, sacou? Você está quente, ei, está quente, Binho. Libera calor para o meio, você está liberando energia, o gráfico sempre desce. Sabe que exotérmico ΔH é negativo, guarda isso, fica menor que zero, vai te ajudar muito em prova. Claro que a interpretação também te ajuda, tá? Próximo. Se um desce, o outro sobe. Se você tem um ESO, o outro você vai ter um ENO. Binho, como é que é o ENO? O seu corpo está absorvendo energia, o meio está ficando resfriado. Quem, por favor, recebe energia é o seu corpo e o meio vai ficar resfriado. Tome cuidado com isso, tá, gente? Porque você não está sozinho no universo. Você vai ter que trocar calor. Lá na termodinâmica, tá, senhores? Lá da física. Beleza, bem? Beleza. Aqui está tudo sabe disso, né? Então, você tem a exotérmica e você tem a endotérmica, é bem fácil. Bora, para a gente finalizar, gente. Exercício, né? Para acabar, tá, Gel? Fazer exercício? Tá bem rapidinho, vai falar assim bem rapidinho, só para a gente pelo menos fazer, tá, gente? E eu tenho aqui a formação da amônia. Lembra que você tem que interpretar o texto. Eu tenho a formação da amônia. O que eu preciso? Vamos lá, então. Quando a entropia dos produtos for menor, entropia dos produtos, está aqui, ó. Produto, está embaixo, perfeito? Beleza. For menor que a dos reagentes, o valor do ΔH é maior que zero. Ô, gente, peraí.
Produto menor que o reagente, a reação isotérmica. O ΔH é negativo. Então, não pode ser um valor maior que zero. Então, para botar a verdadeira, vai lá, se reforça. A verdadeira é só para a gente poder ficar feliz. Vamos lá. Aqui eu preciso só de uma calma de vocês, tá? Assim, estou mandando embora, mas só respira só um pouquinho. Sendo considerada a decomposição da amônia, aqui você tem a formação da amônia. Tome cuidado com isso, a interpretação. Aqui você tem a formação da amônia. A decomposição é o processo inverso. Então, se a formação desce, a decomposição sobe. Sacou a ideia? Então, peraí, se formou é exo, para decompor vai ser endo. ΔH vai ser maior que zero. Vamos lá. Sendo considerada a decomposição da amônia, a entropia dos produtos. Entropia dos produtos é o processo inverso, gente, agora. Sacou? Aqui vai ser o produto, aqui vai ser o reagente. É a decomposição dela. Vamos lá. Os produtos será maior que a do reagente. E o ΔH será positivo. Tá certinho? Beleza, senhores? Tranquilo? Ricardinho, vamos se despedir da rapaziada? Beleza, moçada. Show de bola. Boa prova. Faça a prova com tranquilidade, porque você vai entrar no superior, você fez o delícia, você está muito bem preparado. Não se preocupe, os professores são fantásticos. Você foi preparado o ano inteiro, mesmo com esse meio pandêmico. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. E até a próxima. Boa prova. Sucesso. Valeu, galera. Então, meus amores, bem-vindos aqui ao nosso aulão de biologia. Primeiro professor de biologia que está aqui com vocês sou eu, Ana Lia, né? Vocês estão com muita saudade, assim como eu estou de vocês. E agora, o que eu vou fazer? O Geraldo e o Cabeça, eles vão trabalhar o Cabeça junto com a física e o Geraldo junto com a história na interdisciplinaridade. E ficou para mim dessa introdução geral da biologia no Enem, os principais assuntos que podem vir, algumas apostas devido às provas anteriores. Sabemos que esse é um ano atípico, sabemos que tudo pode acontecer, só que a prova do Enem ela costuma ser surpreendente. Se todo mundo está esperando o vírus, vacina e o Covid, pode ser que seja. Mas, provavelmente, venham aqueles assuntos que a gente nem sequer imaginou no ano, nesse contexto desse ano. Então, a gente vai começar a ver agora quais são os principais conteúdos que eu aposto que podem vir na tua prova, fazer uma revisãozinha geral. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar os slides. Então, vamos aqui no próximo. Os principais conteúdos sempre citologia, gente. Citologia é um conteúdo recorrente nas provas do Enem. Sempre vai ter pelo menos 2 ou 3 questões de citologia. Temos que saber, pode passar para mim, por favor. Temos que saber, e principalmente as questões, pode passar um pouquinho, das diferenças, né? A célula procarionte e a célula bacteriana, e pode passar um pouquinho de novo. Aqui, ó, a célula procarionte, que você já sabe que quando nós estamos estudando a célula procarionte, nós estamos estudando o reino Monera. Então, o primeiro reino, que estão aí as algas azuis, as cianobactérias, nós, pelo amor de Deus, né, sabemos isso até de olhos fechados, mas a gente tem que ter claro esses conceitos, que na célula de uma bactéria nós vamos ter o material genético disperso no citoplasma, tem núcleo, porém não tem carioteca. Chamo de núcleo? Não chamo, vou chamar de nucleóide. Por que nucleóide? Porque é apenas um cromossomo circular, sem proteínas histonas, ok? Porque o cromossomo das eucariontes é que tem DNA e proteínas histonas, então aqui nós não temos, que vai estar disperso no citoplasma. Única organela presente na célula procarionte, na célula bacteriana, os ribossomos. E o que os ribossomos fazem? Síntese proteica. Sabemos que proteína desde o primeiro ano é o tijolo da célula e para que ela exista tem que ter proteína, então o ribossomo vai estar presente. Tem parede celular na célula procarionte? Tem parede celular. Parede celular da bactéria é de peptidoglicano, um polissacarídeo unido com proteínas. Muitas bactérias têm cápsula, o que deixa ela um pouco mais resistente. Algumas têm flagelo, outras não têm flagelo para movimentação, algumas têm fibras para se segurar no substrato, outras não têm. Isso vai da diversidade. Lembrando que temos que saber principalmente as bactérias que são patogênicas, ou seja, aquelas que causam doenças na espécie humana. Pode passar, por favor. Depois nós temos um pouquinho só para aparecer o título, nós temos a célula animal, né, que já estamos dentro da célula eucarionte. Meu amorzinho, tu não pode ir para o Enem sem ter claro na tua mente
qual organela e qual a função que ela desempenha na célula. E temos que saber alguns detalhes específicos que a gente não pode se confundir. Por exemplo, vou pegar e falar de uma ou de outra. No caso dos retículos endoplasmáticos, nós temos o retículo endoplasmático agranular, que é o liso, que ele é responsável sim pela produção de lipídios e circulação de substâncias. Então, em células glandulares está ricamente este retículo endoplasmático liso, principalmente células glandulares hormonais, por exemplo, para a produção de esteroides. E outra coisa importante do retículo endoplasmático liso, meus amorezinhos, a função de desintoxicação celular. A gente falou muito sobre isso ao longo do ano. Então, as células do fígado são ricas em retículo endoplasmático liso, porque junto com os peroxissomos, que é outra organelinha, vai participar da desintoxicação celular. Então, tem que ficar claro isso. Temos que saber também, obviamente, o retículo endoplasmático rugoso, que a principal síntese proteica vai acontecer nele, ou granular, devido à alta presença de ribossomos. E aí, né, saber que as mitocôndrias, produção, pelo amor de Deus, produção de ATP, respiração solar, a gente falou bastante, às vezes o Enem ele fica na respiração ou na fotossíntese. Então, respiração solar, uma glicose na respiração solar se transforma em 36 ou 38 ATPs, não podemos esquecer disso. E vamos passar aqui já para a próxima célula, porque eu só estou dando uns toquezinhos daquilo que é importante, né? A célula vegetal. Já que eu estou falando de mitocôndria, não podemos esquecer que a célula vegetal tem mitocôndrias também, e também vai fazer respiração solar, é uma célula, né, aeróbica normal. Lembrando, mitocôndria e cloroplastos. Cloroplastos, qual a função? Função fotossíntese. Meus amores, aqui qual é o conceitinho importante que a gente não pode esquecer? Endossimbiose. Endossimbiose é aquela teoria que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto seriam seres à parte independentes da célula, de uma célula procarionte, invadiram uma célula procarionte e acabaram se transformando em estruturas. Então, essa teoria aí da endossimbiose é bem importante para a gente estar em conta. Tem lá nas aulas sobre organelas, tem a partezinha de endossimbiose. E saber também, claro, que numa célula vegetal a gente tem o vacúolo, que é importante para quê? Controle da regulação osmótica. Uma célula vegetal ela tem maior resistência, tanto a ambientes que estão super hipotônicos, quanto ambientes hipertônicos, osmose, transporte de membrana, temos que saber sobre isso. E saber a parede celular também, né, que é de celulose, pelo amor de Deus. Vamos lá, vírus, meus amores, pelo amor de Deus, temos que saber tudo sobre eles. Pode ser que não caia nada? Pode, mas a gente não vai facilitar. Lembrando que Geraldino vai fazer uma linha do tempo de todas as doenças e pandemias que aconteceram ao longo dos tempos, tá? Relacionado com a história. Então, eu vou deixar isso para ele. E também vai dar dicas de vacinação. Mas a gente tem que saber principalmente sobre ação viral, ciclo lítico, ciclo lisogênico, saber que são parasitas intracelulares obrigatórios, saber do material genético que eles têm, como que eles entram e manipulam a síntese proteica da célula hospedeira, saber das vacinas, né, da Pfizer, por exemplo, que é justamente produzir uma réplica do RNA viral do COVID e induzir a produção de uma proteína para gerar imunização. Então, a gente tem que estar antenado nessas questõezinhas. Portanto, as questões de saúde esse ano são a nossa aposta, né? Vacinação, nem se fala. Lembrando que a vacinação estimula a produção de anticorpos. Lembrando que é sempre o antígeno ou parte do antígeno morto, atenuado, ou nesse caso aí da vacina da Pfizer, é um mecanismo para o nosso corpo produzir um pedaço da proteína e estimular os nossos anticorpos a se defender. As doenças virais, as doenças bacterianas, as verminoses, saber um pouquinho dessa parasitologia que costuma vir nas provas do Enem. Por favor, vamos adiante aqui. Não vamos esquecer da divisão celular, saber os conceitos básicos de mitose e meiose, saber as fases, prometa a Ana telefonar, né? Por favor, vamos lá. Saber da meiose, que é para a formação dos nossos gametas. Porém, em outros seres vivos, a meiose pode servir para a formação de espórios, então a gente tem que ficar ligado nessa situação aí, nas diferenças, né,
da meiose em outros seres vivos. Saber sobre a parte de bioquímica, pode dar mais um enter, por favor. Na bioquímica, meus amores, nós temos que saber que a gente tem que ir para a base, antes de chegar nos seres vivos, o que constitui os seres vivos. Os ácidos nucleicos, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Pode passar para o próximo slide. E aqui, lembrando dos componentes celulares fundamentais. Gente, mais importante do que célula, pode passar para frente, por favor. Mais importante do que células são os componentes, como, por exemplo, os inorgânicos, água e sais minerais, e os orgânicos, que, pelo amor de Deus, a tatuagem que vai na tua testa, que é a glicose, que é o carboidrato, que é a fonte de energia, que gera toda a respiração celular, os lipídios, as proteínas. Lembrando que as proteínas, a gente tem a função enzimática. As proteínas, fundamentalmente, elas fazem a célula funcionar e formam essa célula. E também as vitaminas, que são pequenos reguladores que a gente vai precisar para os nossos processos metabólicos. E os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que, pelo amor de Deus, é o nosso código genético, que tem tudo a ver porque eles controlam a síntese proteica. Então, tu tens que saber que síntese proteica é o controle estrutural celular. Se não fosse a síntese proteica virar um amor, a gente não ia estar aqui nessa pandemia, não estaríamos afastados assim. Então, tem que ter a noção do ribossomo e, em relação ao DNA, aqui o processo de transcrição e o processo de tradução. Beleza? Vamos mais adiante. Amores, temas importantes: biotecnologia, clonagem, uso de plasmídio, produção de vacinas. Esses temas são importantes vocês estarem tanto atualizados e sempre no contexto genético. Ler artigos, relacionar principalmente as tabelas que vão aparecer, os gráficos, entender o que ele está te mostrando. Entender que o processo de clonagem são dois seres idênticos geneticamente e que isso pode ser manipulado no laboratório. O uso de plasmídio é esse material genético extranuclear que as bactérias têm, que eu pego esse plasmídio, coloco no DNA de interesse ali e manipulo geneticamente para a produção, por exemplo, de vacinas. E a produção de vacinas em si, que é importante vocês saberem as principais vacinas que estão sendo lançadas e quais são os métodos que cada uma utilizou. Então, vão atrás, dá um Google, dá uma lida, porque ele pode te trazer essa informação e te fazer perguntas sobre conceitos biológicos. Impactos ambientais. Ecologia, eu vou deixar por cabeça falar que eu vou falar de energia, ecologia, mas a gente tem que saber a questão que o Enem é uma caixinha de surpresas. A gente sabe que é uma prova nacional, mas às vezes ela pode aparecer uns temas aí, como o uso de agrotóxicos, as questões das queimadas. Se fosse uma prova, por exemplo, de um vestibular daqui, essas questões viriam de uma maneira muito mais crítica, mas a gente não pode ignorar essas questões: agrotóxicos, queimadas, o homem e os desastres ambientais, o aquecimento global, inclusive, né? E a questão do plástico dos oceanos são os principais temas de ecologia desse momento em voga e que envolve totalmente as relações entre os seres vivos. Amores, relações harmônicas, desarmônicas. A gente tem que saber mutualismo, comensalismo, mensalismo, dar uma lidinha nelas, principalmente para a gente ficar ligado. Ciclos biogeoquímicos é sempre a minha aposta, principalmente o ciclo do nitrogênio. O Enem ama o ciclo do nitrogênio. E o que dá? Um desespero, porque a gente não olhou antes da prova. Passa mais um, por favor. Aqui está o ciclo do nitrogênio. Olha com calma, faz o teu resuminho. Nitrogênio atmosférico, o principal gás que temos na atmosfera. Ele vai ser transformado através de bactérias em amônio ou amoníaco. Bactérias, de novo, transformam em nitrito. Mais bactérias transformam em nitrato. E aí, sim, esse nitrato vai ser absorvido pelos vegetais. Fundamental para que os vegetais cresçam e realizem a fotossíntese. Esses vegetais, uma vez consumidos, mortos, né? E consumidos por animais, tanto na morte dos vegetais quanto dos animais, eles voltam a se transformar em amônia, e a amônia é transformada em nitrogênio novamente através de outras bactérias desnitrificantes. É muita coisa para saber? Então tu vai fazer um esquema, tu vai lembrar de tudo isso, porque pode vir, sempre vem. Uma vez ou outra vem ciclo do nitrogênio, eu quero que tu acerte. Estamos aqui no final. E o reino, né? Pelo amor de Deus, que eu não vou nem passar para ti, né? Nem te dizer, porque isso aí a gente está falando nesses últimos meses frequentemente. Só vou passar rapidão o reino animalia, que pode vir para ti.
vamos lá rapidinho. Sabemos aqui primeiro os poríferos, os primeiros animais, os mais simples de todos, pode indo. Depois a gente tem os quinidários, né, que são as águas-vivas, as anêmonas, que são os primeiros animais a terem tecidos verdadeiros, porém são de plásticos ainda, por favor. Vamos aqui, rapidinho. Aí depois temos os platelmintos. Os platelmintos, a gente vai ter os vermes achatados, principalmente os parasitas, a tênia, e o esquistossoma, e de vida livre, a planariazinha. E aí a gente aqui tá tênia, ali vai estar a planária, pode ir. E nós temos aí os nematomintos, que são também ascalmintos ou nematóides, que são os vermes cilíndricos, que são principalmente aqueles que causam verminoses, como a lombriga, o oxiúrio e etc. E depois dos nematomintos, nós teremos os anelídeos. Vamos lá. Coitado aqui da pessoa. Já está passando, que é muita coisa. Ah, não está na hora, né? Aí tem os artrópodes. Os artrópodes nós vamos ter os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes, os diplópodes. Gente, isso aí, tomara a Deus que caia, porque tu vai acertar, são mando na cara da sociedade. Que a gente falou disso, tu é um mestre nisso. Pode passar aqui. Agora sim, anelídeos e moluscos. Os anelídeos saber as três classezinhas, oligoqueta, poliqueta e iridíneo. E os moluscos, as três classes mais importantes, que são bivalves, operacípodas, gastrópodes e cefalópodes, também que sabe, pelo amor de Deus. Para terminar, dos invertebrados, os equinodermos, né, que são todos exclusivos do mar, que são os únicos que são deuterostômicos evolutivamente ali, ó, junto com a gente. E, finalmente, o nosso filo, que é o filo dos cordados. E dentro do filo dos cordados, nós temos o subfilo dos vertebrados. E a gente tem os condrícteis e os osteícteis, né? Condrícteis aqui, peixes cartilaginosos, osteícteis, peixes ósseos, anfíbios, esses animais têm os dois lados, tanto terrestre quanto aquático. Répteis, os primeiros a dominarem o ambiente terrestre, lembrar das características. Aves, os primeiros a serem homeotérmicos, né? E, finalmente, nós, os mamíferos. E dentro dos mamíferos, nós estamos vendo hoje, temos até os ovíparos, mas o que eles têm? Glândulas, tá? E, principalmente, dentro deles temos os placentados. Meus amores, uma excelente prova para vocês. Vocês sabem que vocês foram super preparados durante esses 3 anos e vocês vão fazer a prova de biologia. É muito tranquila. De todas as provas que vocês poderiam fazer esse ano, o Enem vai ser um presente na tua vida. E só passa mais um aí, ó, porque eu não quis deixar o meu história dessa, né? Então, agora, esse ano, vocês vão ir bem mais preparados, porque não sou só eu que estou torcendo. O Romeuzinho também está torcendo por vocês. Amo vocês e agora tu tá vem aí para dar aquele aulão de história. Chega aí, tu tá. Beijinhos, amores. Beijo, prof. Beijo. Beijo. Olá, eu sou o professor Arthur Tuta, do aulão Enem do Tendência, onde eu quero evidenciar para vocês, meus queridos alunos, a identidade negra nos Estados Unidos. E por quê? Por causa do crime que tirou a vida de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a partir daí ocasionou uma série de movimentos e manifestações defendendo os direitos sociais e civis dos negros nos Estados Unidos, ao mesmo tempo combatendo racismo, preconceito, discriminação e segregação racial nos Estados Unidos. Entre eles, os mais notáveis movimentos foram os Vidas Negras Importam. É verdade, vidas negras importam. Importam sim, importam muito e importam sempre. No entanto, essas manifestações nos Estados Unidos, elas têm como referencial básico a época da Primeira Guerra Mundial, onde surgiu o movimento do patriotismo afrodescendente. Por quê? Na época da Primeira Guerra Mundial, os negros dos Estados Unidos reclamavam que se eles podem incorporar e engajar nas tropas norte-americanas para lutar na Primeira Guerra, então eles também podem ter os mesmos direitos de outros cidadãos. É nesse contexto que, pós-Primeira Guerra, na década de 1920, surgiu o movimento Renascença do Harlem,
do líder Marcus Garvey, que exaltava o potencial negro em Nova York, no gueto do Harlem. E foi ele, Marcus Garvey, que influenciou Malcolm X, Malcolm X, o Detroit Red, com sua tese do islamismo como herança africana e, ao mesmo tempo, defendendo Malcolm X, a violência ativa, se for necessário, para defender os direitos civis dos negros e combater o racismo, o preconceito, a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos. É importante lembrar também que um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, em 1936, na Olimpíada de Berlim, o grande destaque negro norte-americano foi o atleta da equipe olímpica de atletismo dos Estados Unidos, Jesse Owens, multicampeão do atletismo, que derrubou a teoria da superioridade ariana na frente de Hitler, que estava no Estado Olímpico de Berlim, nas Olimpíadas de 1936, quando Jesse Owens derrotou os principais atletas alemães do atletismo, principalmente Ludwig Long. É ainda, no contexto da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1942, que surgiu o Congresso da Igualdade Racial nos Estados Unidos, do líder James Farmer, que influenciou o líder pacifista Martin Luther King. No entanto, 10 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1955, o caso emblemático da identidade negra nos Estados Unidos foi da Dona Rosa Parker, que se recusou a se levantar para ceder o assento de um ônibus do transporte coletivo da cidade de Selma, no Alabama, nos Estados Unidos, para um branco. E devido às leis locais de segregação racial, a Dona Rosa Parker, por se negar a ceder o assento do banco de um ônibus para um branco, ela foi presa, julgada e condenada. No entanto, em defesa de Dona Rosa Parker, daí em diante, surgiram nos Estados Unidos inúmeros movimentos de protesto contra o racismo, o preconceito, a segregação racial nos Estados Unidos, onde os movimentos mais notáveis se denominavam de Marcha de Selma, da cidade de Selma, no Alabama, até Montgomery, capital do Alabama, lutando e reivindicando em passeatas, manifestações, piquetes e boicotes aquilo que eles lutavam, que é o direito civil dos negros. É também nessa Marcha de Selma, de Dona Rosa Parker, que se destacava nessas manifestações Martin Luther King, que também lutou para defender o direito civil dos negros nos Estados Unidos, naquilo que ele liderou, que é a Marcha sobre Washington, e no emblemático comício no Memorial Lincoln, nos Estados Unidos, onde ele eternizou a frase I have my dream. Eu tenho um sonho de um dia negros e brancos serem iguais, não só perante a lei, mas na humanidade, aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É na década de 60 também que vai se destacar nos Estados Unidos um grande líder do esporte olímpico norte-americano, que é o pugilista, lutador de boxe, o maior de todos os tempos, Cassius Clay, que em 1964 mudou de nome para Muhammad Ali, influenciado pelo islamismo como herança africana do líder Malcolm X. Cassius Clay, Muhammad Ali, o pugilista campeão olímpico nas Olimpíadas de 1960 em Roma, teve sua medalha confiscada quando, em 1967, se negou a incorporar as tropas norte-americanas que foram lutar na Guerra do Vietnã em 1967. E por se negar a lutar no Vietnã, no Sudeste Asiático, no contexto da Guerra Fria,
ele teve sua medalha olímpica confiscada. Em se tratando de Olimpíada, na Olimpíada do México, em 1968, 2 atletas da equipe olímpica de atletismo dos Estados Unidos, campeões no alto do pódio, Tommy Smith e Joe Carlos, ergueram os braços, cerraram os punhos e usaram luvas negras, símbolo do movimento Panteras Negras, que defendia a violência ativa, inclusive, se necessário fosse, para defender os direitos civis dos negros e, ao mesmo tempo, combater racismo, preconceito, todo tipo de discriminação e segregação racial nos Estados Unidos. E imagina, gente, isso em 1968, a abolição da escravidão nos Estados Unidos já tinha ocorrido em 1861. No entanto, mesmo com a abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1861, por Abraham Lincoln, os negros nos Estados Unidos ainda continuavam segregados. Daí a tese: livres, iguais, porém separados. Por isso, ainda em 1968, o movimento Pantera Negra atingia seu apogeu, no mesmo ano em que Martin Luther King foi assassinado em Memphis, no Tennessee. É aí, gente, que nós temos, então, agora outras imagens sobre o grande atleta da década de 1930, na Olimpíada de Berlim de 1936, Jesse Owens. Observe Jesse Owens no alto do pódio e atrás, erguendo o braço como uma saudação nazista, o mais importante atleta alemão daquela Olimpíada, que o negro Jesse Owens derrotou. Esse alemão ergue os braços como se fosse uma saudação nazista. Ele e Hitler e a teoria da superioridade ariana foram derrotados por esse negro, multicampeão do atletismo norte-americano. Observem também, curiosamente, Jesse Owens conversando com Ludwig Long, aí nessa outra imagem. O racismo, o preconceito, a discriminação estava sob o domínio dos líderes e não dos atletas, que inclusive eram amigos e trocavam identidades. Agora também é observar na próxima imagem a marcha de Selma, e onde, abaixo da faixa da marcha de Selma, vocês inclusive observam liderando o movimento, a passeata, a dona Rosa Parker, e ao lado da faixa Marcha de Selma, inclusive também liderando uma dessas passeatas, o líder Martin Luther King. Observem também na próxima imagem as próximas manifestações de Martin Luther King na marcha sobre Washington e principalmente no memorável comício do Memorial Lincoln em Washington, onde ele eternizou a frase I have my dream, eu tenho um sonho de um dia negros e brancos serem iguais, não só perante a lei, mas na humanidade, nesse mundo em que a gente vive. Nesse contexto é que aqui temos Luther King e sua frase, e talvez ela tenha adquirido potencialidade quando Barack Obama se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos no ano de 2008, reeleito presidente dos Estados Unidos em 2012. Barack Obama, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2009. E hoje nós temos a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, não só a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, mas a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos. E com esse sorriso maravilhoso de Kamala Harris, eu desejo a todos vocês muita alegria, muita felicidade e que aproveitem esse sorriso para fazer um mundo melhor,
para brancos, para negros, vermelhos, amarelos, ocidentais, orientais, do norte desenvolvido, do sul em desenvolvimento, porque no mundo só existe uma raça que é a raça humana, e que a gente possa fazer um mundo mais fraterno. Quero deixar ainda como grande exemplo a Marisa, líder negra da escola que nós trabalhamos. Tendência, aqui é gostoso aprender. Tudo de bom e melhor para vocês e seus familiares. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu.